No 360 está o economista Pedro Brinca. Pedro, boa noite, bem-vindo. Estes números são surpreendentes por estarem acima das expectativas? Decididamente. A generalidade dos analistas fez previsões para este trimestre, de janeiro a março, substancialmente inferiores aos números que foram anunciados hoje. Em alguns casos, por exemplo, na taxa de variação homóloga, na taxa de variação em cadeia, ou seja, comparar o PIB do primeiro trimestre deste ano com o último trimestre do ano anterior, as previsões que haviam sido feitas tinham sido menos de metade. Tinham sido as previsões feitas cerca de 0,6% e nós fomos surpreendidos realmente com um crescimento em cadeia de 1,6%. O que é que está a explicar estes números positivos e em alta? Bem, no caso português, aquilo que podemos apontar foi uma desaceleração do consumo privado mais lenta que aquilo que estava à espera, mas, sobretudo, um enorme ganho nas trocas com o exterior. Ou seja, as exportações aceleraram, as importações abrandaram, o preço das exportações aumentou, o preço das importações abrandou, e nesse sentido ganhámos até termos de troca, no sentido que os produtos que nós mandamos para fora do país tornaram-se mais valiosos do que aqueles que importámos na comparação com o igual período do ano passado. E tudo isso contribuiu para que, de facto, o PIB tivesse tido este crescimento acentuado que teve, não é? Outros dados importantes, o Pedro já tinha referido, desacelerou o consumo privado e o investimento. É porquê? Por causa da inflação e por causa da incerteza? Era esperado que houvesse uma desaceleração da procura interna porque havia alguma indicação que havia uma certa deterioração das condições económicas, por um lado, com a questão da subida das taxas de juros, etc. Para além disso, obviamente que as taxas de crescimento que nós estamos a comparar, o ano passado houve um crescimento muito forte porque vínhamos de uma descida do PIB. Com uma descida a pique. Exatamente. Obviamente era muito difícil sustentar um crescimento de 6,7% ao ano, como foi ano passado, no futuro. Nesse sentido, havia essa dificuldade. Não obstante, havia aqui uma coisa que eu gostava de ressalvar. É muito perigoso fazer grandes leituras de números que, neste contexto de incerteza e num contexto em que as coisas estão a subir e descer de maneira muito volátil, fazer grandes interpretações muito definitivas sobre o significado destes números. O impacto das medidas económicas, o impacto vê-se num período mais alargado. Vamos ver se, de facto, em 2023 o crescimento será acima do previsto. Eu tenho sido sistematicamente um pouco mais otimista do que a generalidade dos analistas, até porque, veja-se, por exemplo, que nós, durante a pandemia, tivemos uma aceleração da adoção de tecnologias digitais, quer dizer, aquela viagem a Basileia em trabalho, de repente passou a ser uma reunião por Teams. Isso poupa recursos às empresas, isso faz com que as pessoas que estavam a viajar durante aquele período agora estão a trabalhar. A adoção de teletrabalho também permite que, em vez de estar no trânsito em hora de ponta, esteja a criar valor para a empresa. É muito difícil perceber de onde é que vem esta criação de valor por si só, porque está misturada no resto da espuma dos dias, da guerra da Ucrânia, da crise da inflação, tudo isto, não é? Vamos também querer ouvir os seus esclarecimentos e conclusões sobre a inflação. Ela voltou a abrandar, mas antes, Pedro, os nossos vizinhos europeus e tentar perceber aqui estes números. A França cresceu 0,2%, a Itália 0,5%, Espanha também 0,5%. Como é que comparamos estes números com Portugal, que tem números positivos? Vamos lá ver. E agora, pronto, sendo um bocadinho provocativo, quem normalmente culpa o governo por variações num trimestre do crescimento, agora só o pode cumprimentar, de facto, por estes números fantásticos, porque é como diz, Portugal foi o maior crescimento da União Europeia em cadeia, sendo que o segundo foi em 1,6%, sendo que o segundo maior foi a Espanha, com 0,5%. Por isso, nós estamos a olhar para a Espanha, que a Espanha só cresceu 0,5%, mas a Espanha foi o segundo país da União Europeia que mais cresceu e a União Europeia, como um todo, cresceu apenas 0,1%. Quer dizer, eu não tenho uma leitura muito definitiva ou uma extrapolação muito definitiva do crescimento num período ou dois para a saúde de uma economia, mas é certo que Portugal foi o país que cresceu mais na Europa no ano passado e neste trimestre a economia portuguesa está a mostrar uma resiliência muito acima daquilo que todos esperavam. E nesse sentido são boas notícias, obviamente com alguma cautela, mas são boas notícias. Em relação à inflação, a tendência de descida é um bom sinal? Os portugueses vão começar a sentir, passando a expressão, na carteira,
ou não, tendo em conta que ela desce em função dos preços da energia? É bom lembrar que a descida da inflação não é descida de preços. Não é? Significa que os preços estão a aumentar de forma mais ligeira. Aqui, para mim, não há grande surpresa. Porquê? Porque março, abril e maio do ano passado foi quando nós tivemos aquela escalada brutal dos preços por causa do início da guerra. E nós, finalmente, quando olhamos para estas taxas que são publicitadas, os 5,7 deste mês e os 7,4 do mês passado, já estão a comparar a economia em guerra, que é como estamos agora, com a economia em guerra o ano passado. Até fevereiro, aquilo que nós comparávamos eram níveis de preço de uma economia em guerra, fevereiro de 23, por exemplo, com níveis de preço de economia que ainda não tinham entrado em guerra, que era fevereiro de 2022. Por isso, apenas pelo efeito base, já se esperava esta queda acentuada e, a confirmar isso, está realmente uma queda brutal, muito acentuada dos preços da energia, de cerca de 12,7%, que foi ainda maior, foi quase o triplo daquela que já tinha sido observada em março. Por isso, justifica toda esta desaceleração da inflação. E até o final do ano ela deve manter-se nos 5%? Isto é difícil ter sol na eira e chuva no nabal, ou seja, os números do PIB, serem muito mais robustos que aquilo que estávamos à espera, podem indicar uma pujança, uma disponibilidade para comprar e um poder aquisitivo que talvez prejudique o abrandamento da inflação. Nesse sentido, talvez as projeções para a inflação para o fim do ano, pelo menos as minhas, talvez tenham que ser revistas um bocadinho em alta. Mas, não obstante, o que é certo é que se espera uma desaceleração acentuada ainda destes níveis para valores mais baixos. Se calhar, chegar àqueles 2% vai demorar um bocadinho mais tempo, até porque tivemos alguns aumentos de salários e de outras variáveis que alimentam um pouco isto. E se esse abrandamento for efetivamente mais demorado, as taxas de juros podem continuar a subir? As taxas de juros poderão, não sei se subirão muito mais, mas poderão se manter em níveis elevados mais tempo. Para mim, o maior perigo da inflação se tornar menos rápida, a descida ser menos rápida, é de facto nós não termos um alívio em termos de taxas de juros que comece mais cedo e seja mais pronunciado. E podemos viver por um período com taxas de juros mais elevadas durante mais tempo, sim. Isso leva-nos aqui à questão do FMI, que alertou Portugal para estar vigilante na crise da habitação. O que é que isto quer dizer, Pedro? Há esse risco? Bem, vamos lá ver. Uma família que em fevereiro de 2022 tivesse 900 euros para pôr de lado para comprar uma habitação, passado conseguiria comprar uma habitação de 300 mil euros à taxa Euribor que estava em vigor na altura. Passado 12 meses, e chegamos a fevereiro de 2023, por exemplo, essa mesma família, em vez de 900 euros, já está a pagar 1.450 euros, mas para o mercado da habitação, o que é, acima de tudo, mais relevante é que essa família que com 900 euros por mês comprava uma habitação de 300 mil, neste momento, com 900 euros por mês, já só compra uma habitação de 180 mil. Isto significa uma queda na disponibilidade para pagar de perto de 40%. Sabendo nós que as diferenças dos níveis de preços entre os diferentes países da habitação são explicados em 40%, nem de propósito, pelo rendimento disponível, obviamente que há aqui uma expectativa que possa haver uma correção acentuada em Portugal e que se observa já em muitos outros países, como o Canadá, como a Nova Zelândia, como outros países da Europa, não é? Como o Reino Unido. Nesse aspecto pode haver aqui uma correção que poderá concretizar-se num abrandamento do crescimento dos preços acentuado ou, inclusive, numa queda dos preços da habitação. Não obstante, nós temos um plano bastante ambicioso, por exemplo, de produção de habitação pública, que irá, obviamente, meter alguma pressão no setor e nos meios disponíveis para a construção, por exemplo, que poderá travar alguma desta... Mas que vai, como sabemos, Pedro, demorar o seu tempo. Na disponibilização de casas, seguramente, não nos custos da construção. Não é? Pedro Brinca, obrigada. Boa noite.